Boa noite, pessoal. Hoje eu vim falar com vocês sobre O Coração da Tempestade. Esse quadrinho excelente do Will Eisner. Realmente um dos melhores quadrinhos que eu já li. Realmente a história é muito boa. Coisa simples, nada demais. Olha a lombada. Mas realmente uma história muito excelente. O Will Eisner realmente era um mestre na arte de fazer graphic novels, né? Um roteirista realmente excelente. E aqui, né, nós temos, ela é toda em preto e branco. Nós temos então o que ele conta aqui no prefácio, né, que nessa introdução, que seria quase que uma autobiografia dele, né, de quando ele era criança e tal. Então nós temos aqui a história de começa com o pessoal indo, né, que foram recrutados para a Segunda Guerra, estão partindo rumo a um trem, com um trem rumo a um quartel, né, onde eles vão ser treinados. E durante a viagem, né, o rapaz aqui, né, o rapaz que seria o principal aqui da história, o Willy, ele começa a relembrar então da sua infância, né, dos momentos em que ele passou na sua infância. Ele era judeu, foi morar em bairros de Nova York, onde a maioria eram católicos, eram irlandeses, italianos, alemães, né? E ele tinha muito confronto entre ele e os meninos do bairro, né? Havia muito preconceito, e o pai dele era um homem muito sonhador, que eles tinham muita dificuldade financeira, mas o pai dele vivia sempre sonhando que ainda conseguiria acertar na vida, tipo um grande projeto, né? Onde eles conseguiriam ainda ganhar muito dinheiro. Mas com o pai dele ele aprendeu a se desviar dos conflitos, né? A vencer os conflitos com a inteligência e não com os punhos, apesar de alguns momentos aqui nem sempre ele seguir isso, né? De vez em quando ele brigava. Então ele começa a lembrar dos amores que ele teve, né? Das namoradinhas, né? E você começa a ver toda como era tipo assim, o pensamento da época, o pensamento político da época, né? O que as pessoas pensavam com relação ao nazismo, ao socialismo, né? Em relação uns aos outros, né? Você percebe aqui nesse quadrinho que até os judeus tinham preconceito contra os judeus, né? Os judeus que vinham da Alemanha tinham preconceito contra os judeus que vinham de outros lugares, porque eles se diziam mais bem educados do que os outros judeus, se sentiam superiores. Nós vamos ter aqui como a mãe dele, né, nasceu, ele lembra como a mãe dele nasceu, ele lembra dela contando como ela nasceu, como foi a vida dela como jovem, infância, até conhecer o pai, né? A arte para a história aqui, para o quadrinho, ela combina perfeitamente, é uma arte boa, para a história é uma arte muito boa, eu gostei bastante da arte, né? E vai contando toda essa trajetória aqui, com todas as dificuldades que ele teve na vida dele, né? Com relação ao preconceito, com relação à vida financeira, né? Muitas vezes ele se revoltou com o pai, né? Querendo que o pai fosse alguém de mais atitude, porque na verdade o pai dele, a família dele dependia de ajuda do irmão, que era o tio dele, né? E ele então começou a vender jornais na banca. Olha que interessante. Isso era uma banca de jornais lá dos anos 30, né? Dos anos 20, anos 30. Que coisa interessante. Talvez daí a origem banca de jornais, porque eles lá nos Estados Unidos eram vendidos realmente em bancos, né? Que eles chamavam de bancas de jornais. Depois temos a história do pai dele, né? Que ele lembra o pai dele contando. O pai dele era pintor, veio de Viena, né? Fugiu da guerra, fugiu de se alistar lá na Primeira Guerra, veio para os Estados Unidos. E chegando aqui, ele se casou para não ser convocado, teve filho para não ser convocado.
E assim ele vai narrando a história dele, né? Ele acaba ficando muito amigo de um rapaz que é alemão, constrói um barco juntos, acaba arrumando uma namoradinha que é alemã, mas aí ela descobre que ele é judeu e termina o namoro, ele fica arrasado. Enfim, até, né, ele chegar à sua idade adulta, onde ele então passa a ser quadrinista, né? Onde ele passa a ser desenhista. Ele desenhava muito bem. Gente, é um quadrinho realmente excelente. Eu sei que muita gente aí tem um preconceito porque gosta mais da Marvel, da DC, gosta dos super-heróis, mas quem puder, tiver disponibilidade de dinheiro e quiser conhecer uma coisa diferente, de boa qualidade, realmente o coração ao coração da tempestade é uma dica realmente imperdível. Eu recomendo muito esse quadrinho aqui, porque fala do cotidiano da vida de um jovem vivendo toda uma dificuldade com relação ao preconceito, né, um medo de uma guerra, um medo de ir para a guerra, né? E realmente só tenho elogios para esse quadrinho aqui. Fiquei encantado, tenho mais material aqui em casa do Will Eisner, não li ainda, vou começar a ler, né? E de repente faço até mais alguns comentários sobre os outros materiais que eu vou ler aqui do Will Eisner. Recomendadíssimo aqui Ao Coração da Tempestade, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.